Tudo bom, pessoal? Falar com vocês aqui um tema que vou dividir em 3 tópicos, que é o seguinte: você pode estar estudando muito além do necessário e com isso está perdendo produtividade e eficiência nos seus estudos. Como, Gerson? Vou dar 3 exemplos para você. Todo mundo que estuda para concurso quer ser o mais eficiente possível. E o que é eficiência? É você conseguir produzir o máximo no menor tempo possível. Só que para você ser eficiente em concurso, você não pode produzir ou estudar aspectos que não vai cair em prova. Não vai cair em prova, essencialmente, tá? E esse não vai cair em prova envolve três aspectos, três situações. A primeira situação, que eu já vi muita gente fazer, né? Que é o seguinte: estudar o que está no edital. Isso pode parecer meio óbvio. Ah, Gerson, você não vai estudar? Claro que eu não vou estudar o que não está no edital. Mas às vezes, pelo conteúdo do edital, parece que você deve estudar alguma coisa, mas não deveria. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, você está estudando um tema lá que está no seu edital, e esse tema tem escrito bem assim, por exemplo, organização dos poderes. Aí tem 2 pontos. Aí tem poder executivo, tem poder legislativo e tem poder judiciário. E lá dentro do poder executivo, do poder legislativo e do judiciário, tem tópicos. Eles colocam os tópicos. E aí, você, no afã de estudar poder executivo, legislativo e judiciário, estuda tudo de poder legislativo, executivo e judiciário. Mas o edital fez as colocações: olha, eu quero esse tópico, eu quero esse tópico, eu quero esse tópico. E aí, o que é que acontece? Você já está estudando o que não está no edital e está perdendo tempo, está perdendo produtividade, porque se não está no edital, não vai cair no edital. Outro exemplo: alguma lei, o edital prevê uma lei, mas não prevê toda a lei, prevê alguns capítulos dessa lei. E aí a pessoa, no afã de estudar, de avançar, estuda a lei toda. Isso aconteceu quando eu estudei para concurso de tribunal, que caía a lei 9.099, a lei dos juizados. E em alguns concursos que eu estudei, não caía a legislação toda, caía alguns capítulos, né? Então, ao estudar todos os capítulos com a mesma importância, eu estava não sendo eficiente, eu estava estudando coisa fora do edital, ou seja, eu não estava sendo produtivo. Não estava sendo produtivo. Então, a primeira dica que eu quero dar, das 3, é essa: ao estudar para um concurso, verifique bem todo o edital, todos os tópicos do edital, mas não só os tópicos, os subtópicos, os subitens, porque é aí que você precisa pesquisar se você está estudando alguma coisa que está dentro ou que está fora. Então Gerson, gostava de fazer assim: eu pegava o edital e nesse edital eu ia marcando matéria por matéria e item por item. Então, por exemplo, esse tópico está na Constituição, é do artigo tal até o artigo tal. Então eu anotava do lado os artigos e marcava na Constituição, por exemplo, se fosse constitucional. Esse tópico aqui, esse tópico é doutrinário, então eu vou ler nesse material aqui, então anotava do lado. Então eu organizava o edital para saber exatamente tudo que eu precisava estudar e onde eu ia estudar, tá? E isso vai dar uma eficiência, vai dar uma vantagem muito grande, mesmo que você ache que perde tempo, porque vai levar um tempo, né? Você pode levar aí uns 2 dias, 3 dias fazendo isso, olhando e analisando tudo, mas o tempo que você vai ganhar depois é imenso. Então esse é o primeiro
primeiro aspecto, a primeira lição aqui, tá? O segundo aspecto é o seguinte, a profundidade do que você vai estudar. Por onde e a profundidade. Quando um tópico no edital, ele tá lá, você precisa saber por onde você vai estudar. Às vezes, a lei resolve. Às vezes, você precisa de um conhecimento doutrinário jurisprudencial. Quando é só a lei, é mais fácil. Apesar disso ser comum, o tópico do edital ser eminentemente doutrinário, eminentemente legislativo, né, legal, né, e a pessoa querer pegar videoaula e livro para estudar o tópico, o que é um erro, né? Porque quando você responde e checa as questões, você não acerta. Por que não acerta? Porque leu o livro e as perguntas eram todas da lei, dos artigos da lei. Então, toda vez que você está estudando por uma fonte que não é a adequada, as chances são de que você vai errar grande parte das questões. Então isso é importante. Isso você descobre resolvendo questões, né? Você resolve umas questões, aí vai vendo, bom, tá perguntando tudo da lei, então vou focar na lei. Ou às vezes o tema é doutrinário, mas você não precisa se aprofundar, você só precisa dos principais conceitos. Retorna aos concursos que eu fiz aqui de técnico de analista, que, por exemplo, para estudar poder constituinte, para estudar classificação das constituições, eu não precisava de um livro grande, grosso, doutrinário, um livro acadêmico, e nem um livro de concurso que serve para uma carreira jurídica, né? E que mesmo em carreira jurídica, o ideal é você não levar aquele livro a ferro e fogo e de capa a capa. Isso eu posso falar em outro momento, né? Porque não ler o livro de capa a capa, né? Mas você já vai perceber até onde você vai se aprofundar. Olha, eu vou me aprofundar até aqui, o melhor livro é esse, é um livro mais resumido. Não, eu preciso de um livro um pouco mais robusto para esse tema ou para aquele tema, né? Então, por exemplo, quando eu fazia concurso para carreiras jurídicas, eu sabia que determinados temas eu precisava aprofundar mais, principalmente ali em direito penal. Direito penal precisava aprofundar mais, eu tinha mais dificuldade, as questões eram mais complicadas para mim e eu precisava de uma noção melhor. Então peguei um livro mais profundo, onde? Na parte geral, que era onde se cobra, né, até hoje, algo a mais, né? Então esse é o segundo aspecto, né? E qual é a dica, então, a lição para esse segundo ponto? A lição é a seguinte: ao delimitar esses temas que você vai estudar, você precisa fazer essa checagem. Resolva algumas questões, faça um simuladão geral da prova toda que você quer e comece a perceber pelos comentários das respostas das questões se aquilo era muita legislação, se aquilo era muita doutrina, se era doutrina, se aprofundou. Você sabe se aprofundou porque no comentário não é só um trechinho, né? Vem um catatal de coisa lá no comentário, então você vê se, bom, isso aqui foi profundo, isso aqui foi mais aprofundado, né? Se eu não soubesse essa informação, eu não saberia responder. Então, faça esse trabalho, né? Veja como não é tão simples e não trivial você ser eficiente e muito produtivo nos seus estudos para concurso, né? Porque senão, esse é apenas o segundo passo, ainda vou pro terceiro, né? Porque senão, você começa, pega o edital, vê constitucional, administrativo, civil, processo civil, vê os tópicos, eu vou estudar tudo, aí pega o livro, pega a jurisprudência, começa a assistir aula, e aí você vai para o padrão tradicional de estudo para concurso, que é pegar lei, doutrina, jurisprudência, aula, e se entupir disso sem nenhum tipo de estratégia, né? Que é bem ruim, né? Pela minha experiência prática, eu fiz isso no começo, não deu nada bom. Só deu cansaço, frustração, desgaste. Por mais que pareça, não, mas eu vou acertar as questões, pelo menos, nem isso pra mim, né? Porque eu não conseguia ser efetivo, né? Tem um problema muito grande, que é você querer abarcar um mundo de conhecimento, mas
Mas não adianta você querer saber tudo, porque se você quiser saber tudo, é muito conhecimento para você aprender. E pelo fato de ser muito conhecimento para você aprender, é muito difícil de você pegar tanto conhecimento em pouco tempo, dependendo do concurso, 3 meses, 6 meses, um ano pode ser um tempo curto, se você levar em consideração que você quer adquirir um conhecimento absurdo, né? E levar em consideração que você vai pegar todas as doutrinas, que vai pegar todas as leis, é um conhecimento muito grande para você absorver em um ano, né? E o principal não é ler, o principal é você conseguir ler, entender e transferir aquele conhecimento para a prova, para as questões. Esse que é o difícil, né? Porque você lê, entendeu, né? Tem coisa mais estranha do que você assistir uma aula, o professor explica tudo, aí você diz, maravilhoso, aprendi tudo, sei como é que é, passa uma semana, você não sabe mais, não sabe direito, não acerta as questões, ou às vezes até o professor dá aula, você vai responder a questão e você não acerta, porque a questão, por exemplo, é baseada no dispositivo legal, que o professor até falou sobre ele, mas não reproduziu na íntegra, né? Então essa é a segunda dica. Vamos para a terceira dica, tá? O terceiro caso. O terceiro caso é quando a gente estuda. Eu vou colocar aqui o carregador para não cair. O terceiro caso é quando a gente estuda o tópico e quer estudar todos os tópicos com a mesma prioridade e com a mesma intensidade e dando a mesma relevância para todos os tópicos do edital, tá? Então eu coloco o seguinte: você não precisa estudar todos os tópicos do edital. Muito provavelmente você não precisa estudar todos. Quanto maior o edital, maiores são as chances de você não precisar estudar todos os tópicos do edital. Por quê? Porque você não vai conseguir estudar, revisar, marcar, resolver questões. Então existem tópicos que a incidência de questões e o histórico de questões é muito baixo, muito baixo. Então esses tópicos eu deixava de lado, tá? A Jéssica, quer dizer que você não estuda nunca esse tópico? Veja, quando eu fiz os concursos, por exemplo, de carreiras jurídicas, teve tópicos que eu nunca estudei. Mas para o concurso de analista, eu estudei todos os tópicos. Então, depende. Quando o edital é muito grande, o concurso é muito extenso, não dá para estudar todos os tópicos na minúcia, né? Vai ter tópicos que você não vai estudar, vai ter tópicos que você só vai ler os artigos de lei, vai ter tópicos que você vai estudar uma vez só, mas vão ter tópicos que você vai ter uma prioridade muito grande, porque a incidência é tão grande que vai cair uma questão na sua prova daqueles tópicos. Então não é uma questão só de, não vou estudar o tópico que não cai. É uma questão de prioridade mesmo. Agora, vai ter concurso, como eu disse, analista, técnico, que você consegue estudar todos os tópicos. Até porque, num concurso de técnico judiciário, você vai estudar essencialmente súmulas, vai estudar talvez um pouquinho de jurisprudência, mas vai estudar essencialmente lei e os conceitos básicos de doutrina, os aspectos doutrinários. Então, é isso. Vai se resumir a isso. E são poucos tópicos, então você consegue ir 1, 2, 3 vezes, tá? Então depende do concurso. Mas mesmo nesse, você vai ver que o artigo 5º da Constituição é extremamente cobrado. E você necessariamente vai priorizar e vai passar mais tempo, porque tem mais questões. Por exemplo, se você for estudar o tópico e for resolver as questões, você vai demorar mais tempo. Então, se tem mais questões, para mim era um tema prioritário. Eu priorizava esse tema, né? Então, a terceira lição aqui que eu queria dar em relação a isso é priorizar conteúdos, né? Eu priorizava os conteúdos pela cobrança, eu priorizava os conteúdos pelo cargo. Então, por exemplo, um determinado cargo, defensoria, que foi os concursos que eu passei, os 2 concursos da defensoria, tem muitos temas que são afetos à defensoria, que são muito relevantes para a defensoria e
que por isso são muito cobrados, ou vão ser cobrados na segunda fase, né, de concurso público, e que eu preciso saber. Então é uma prioridade para mim, né? E ainda tem um outro aspecto, né, que é a quantidade de questões, cada tema, esse que eu falei, e o último, a profundidade, que eu expliquei no tópico 2, né? Para que eu vou me aprofundar tanto em temas que não são tão importantes, né? Então, isso depois eu chamei até de edital sintetizado, tipo, eu sintetizava o edital, era uma organização do edital, né? Então, é com esses 3 tópicos, né? Se você levar em consideração esses 3 tópicos, for estratégico para concurso, você vai ver que você pode ser mais eficiente, mais produtivo nos seus estudos, se você não estudar temas que não estão no seu edital. 2, a fonte do seu material for a correta, você estudar a fonte correta, na profundidade correta. E 3, você priorizar os temas mais importantes do seu edital, tá? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil, seja útil para facilitar a sua vida de estudos. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, comente aqui embaixo, me diga o que você achou. Pode colocar nos comentários o que é que você acha relevante para os próximos vídeos que eu vou fazer. Aí você me diz: Gerson, eu queria saber mais sobre isso, fale sobre isso. Pode colocar aqui nos comentários, tá bom? E considere compartilhar para um amigo seu que está estudando para concurso, que você acha que pode se beneficiar com essa aula, tá? Aqui na descrição eu deixo os links das minhas redes sociais, das minhas outras redes sociais, e também deixo o link do meu site, onde você pode ter acesso aos meus cursos, aos livros que eu produzo também, tá bom? Que inclusive sobre legislação, nós temos vários livros sobre legislação no tópico 2 aqui que eu falei, que podem ser bem úteis para você, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.